Você já viu a luz nos olhos do seu homem se apagar? Em um instante. Por causa de uma palavra sua, de uma vitória sua, de uma decisão independente sua. Ele silenciosamente se fecha em si mesmo, constrói um muro e você fica sozinha com a pergunta torturante: o que eu fiz de errado? Você pensa que feriu o ego dele, mas a verdade é muito mais profunda e perigosa. Sem saber, você tocou no segredo mais vergonhoso e mais sagrado da psique masculina. Naquilo que Carl Jung chamava de ânima, sua mulher interior, sua alma. E para entender por que ele se quebra, nós precisamos descer a este santuário secreto. Durante a próxima hora, não vamos apenas analisar essa dinâmica dolorosa. Faremos um contrato com você. Primeiro, você entenderá por que sua força e autenticidade são percebidas por ele como uma traição. Segundo, você descobrirá que grande tarefa a fragilidade dele coloca diante da sua alma. E terceiro, você verá o caminho, como se tornar a catalisadora da verdadeira força dele e da sua. Se você está pronta para conhecer a verdade que os homens escondem, até de si mesmos, nossa imersão começa. Agora mesmo, vamos voltar àquela sala. Lembre-se do ar que de repente se tornou denso e frio. O silêncio que ensurdece mais alto que qualquer grito, que se espalha pelas paredes, absorvendo todo o calor. Você olha para ele e não vê o seu homem, mas um estranho, uma casca. O olhar dele está vazio ou, o que é ainda pior, cheio de uma reprovação silenciosa e incompreensível para você. E você começa esse torturante interrogatório interno, repassando em sua mente os últimos minutos de novo e de novo. Você se torna uma investigadora na cena de um crime onde a intimidade acabou de ser assassinada. Você examina cada palavra, cada gesto, procurando aquele ponto, aquele microsegundo em que tudo quebrou. O que foi? Uma piada descuidada? Um tom confiante demais? A notícia do seu sucesso que você compartilhou com tanta alegria? Neste silêncio ensurdecedor, que se espalha pela sala como tinta na água, você fica a sós com uma única pergunta que pulsa em suas têmporas como um pássaro aprisionado. Esse sentimento de ser a carrasca involuntária daquele que você ama, ele corrói por dentro. Ele envenena sua confiança, faz você duvidar do seu próprio direito a ter voz, a ter uma opinião, a ter sucesso. É um veneno silencioso que fica com você por muito tempo, depois que ele volta a falar, fazendo com que, da próxima vez, você seja mais cuidadosa, mais silenciosa, mais conveniente. E você não sabe o que é mais assustador, o silêncio dele ou aquela parte de você que está disposta a tudo para que isso nunca mais se repita. E antes que esse veneno da dúvida consiga te envenenar mais profundamente, eu quero que você me ouça agora. Você não está sozinha. Este silencioso teatro do absurdo se desenrola a portas fechadas em milhões de lares, todas as noites. E ele não tem um autor. Há apenas atores cansados, repetindo papéis que nunca escolheram. Portanto, permita-me dizer isto com toda a clareza de que sou capaz. Este não é o seu fracasso pessoal. Não é um sinal de que você é complicada demais, barulhenta demais ou pouco feminina. Não é a prova de que você está errada. Sua voz, sua força, sua verdade não são um crime. O que você está vivenciando é um sintoma. Não a doença, mas apenas sua manifestação visível. Um sintoma de um drama profundo e antigo que se desenrola entre o princípio masculino e o feminino desde que a consciência existe. E você, sem saber, se encontrou na vanguarda deste eterno conflito, deste mistério sagrado. Sua dor não é um sinal do seu erro, mas um testemunho da sua participação em algo imensuravelmente maior do que uma história pessoal. Você não está quebrada, você está na linha de frente. E aqui, neste espaço onde tiramos a culpa de você, eu a convido a realizar um ato de coragem intelectual. Olhar para este drama de um lado completamente paradoxal. E se eu lhe dissesse que este momento de colapso dele não é a prova de sua fraqueza, mas uma manifestação distorcida e irreconhecível de sua maior força? A força de sua conexão com algo profundamente interno, com um ideal que alimenta toda a sua vida.
E se o afastamento dele, este muro de gelo, não for um castigo para você, mas uma tentativa desesperada e desajeitada de proteger algo sagrado dentro de si mesmo? Algo tão frágil que ele inconscientemente teme que sua luz, sua verdade, sua realidade simplesmente o incinere. E finalmente, e se toda essa dor, essa tragédia recorrente, na verdade esconder não uma sentença para o seu relacionamento, mas uma chave, a chave para o seu renascimento em um nível de profundidade completamente diferente, que você nem suspeitava. Se for assim, então você não é vítima da fraqueza dele, mas uma testemunha involuntária do segredo de sua força. E nossa tarefa é aprender a ler este segredo. Para entender este paradoxo, para que a chave que encontramos realmente se encaixe na fechadura, devemos primeiro limpar o caminho. Devemos destruir os mitos que, como as grossas paredes de uma prisão, nos impedem de ver a verdade. Essas paredes são feitas de clichês populares, meias-verdades e nossos próprios medos, e nos forçam a bater a cabeça contra a incompreensão repetidamente. Portanto, nossa primeira tarefa é realizar uma mudança na percepção. Devemos parar de olhar para a superfície, para o silêncio e a frieza dele, e olhar para a arquitetura de sua alma, entender não o que ele faz, mas por que seu sistema interno reage exatamente assim. Para isso, precisaremos do bisturi da análise, não do bálsamo do consolo. Vamos começar com a desconstrução de equívocos comuns que envenenam sua compreensão e a mantêm prisioneira deste ciclo doloroso. Vamos começar com o que mais atrapalha. E o primeiro mito, a armadilha mais comum para a mente feminina, soa assim: ele simplesmente tem um ego frágil. Usamos essa palavra, ego, como um rótulo conveniente para tudo o que não entendemos na reação masculina. Mas isso é uma simplificação colossal. O ego, no sentido junguiano, é a sua persona, sua máscara social, sua armadura que ele usa para o mundo exterior. E sim, você pode arranhar essa armadura. Mas a ferida da qual ele se contorce em silêncio está muito mais profunda. Dizemos ego quando na verdade nos referimos a uma ferida aberta na própria alma que esse ego tenta desesperadamente cobrir. Culpar o ego dele é como repreender um soldado por um escudo amassado, sem notar a flecha em seu coração. O segundo equívoco, ainda mais insidioso, ele não suporta mulheres fortes. Esta é uma meia-verdade perigosa que esconde a essência. Acredite, em um nível consciente, ele admira sua força. Mas o inconsciente dele não está aterrorizado com sua força como tal. Ele teme o que sua força faz com a imagem interna que ele tem da mulher. Em sua psique, há um certo arquivo, uma certa imagem de como uma mulher deve ser para que ele se sinta seguro. E quando sua força real e multifacetada não cabe neste arquivo estreito, seu sistema interno dá um erro. Ele não se quebra por causa da sua força, mas por causa da dissonância cognitiva entre você e a fantasia interna dele. E finalmente o terceiro. Isso é manipulação para que eu me sinta culpada. Às vezes, nos casos mais tóxicos, pode ser assim. Mas na esmagadora maioria dos casos, é um processo inconsciente, quase um reflexo, sobre o qual ele não tem controle consciente. É como tirar a mão do fogo. Ele não decide, agora vou ficar em silêncio para puni-la. Sua psique, sentindo uma ameaça a algo sagrado, simplesmente desliga emergencialmente todos os contatos externos. Ele não é o operador dessa manipulação, mas sua primeira vítima. Todas essas explicações são como tratar uma ferida profunda com um band-aid. Vemos apenas a superfície, ignorando a infecção interna. Para entender o que está realmente acontecendo, devemos arrancar este band-aid. Se todas essas explicações são apenas band-aids, então onde está a ferida em si? Para vê-la, precisaremos de outra ótica. Vamos por um momento nos tornar arquitetos da alma. Imagine que dentro de cada homem existe um templo secreto, um santuário sagrado onde ele não deixa ninguém entrar, e nele, uma estátua de uma deusa. Não é apenas pedra, é a fonte de sua inspiração, sua força vital, sua conexão com os mistérios da existência. Esta estátua é sua ânima, sua alma em forma feminina.
Ela dá cor, sentido e profundidade à sua vida. Sem ela, seu mundo seria preto e branco e plano. Por anos ele construiu este templo, o decorou, orou a esta deusa, muitas vezes sem nem mesmo perceber. E então, ele encontra você, e sua alma sussurra: é ela, a encarnação viva da minha deusa. E então ele comete o ato mais perigoso e mais sagrado de sua vida. Ele, cuidadosamente, quase inconscientemente, retira sua estátua interior do pedestal e coloca você, uma mulher viva, em seu lugar. Agora você é o seu santuário. Seu sorriso é a luz no templo. Suas palavras são as orações dele. Ele não apenas a ama, ele extrai de você a própria vida. E é aqui que a tragédia começa. No exato momento em que você manifesta sua complexidade humana, mostra sua sombra, diz sua verdade, aquela verdade que não coincide com a imagem da deusa ideal. Você deixa de ser uma estátua ideal. O colapso dele não é apenas raiva ou ressentimento. É um terremoto no templo. É o momento em que ele vê, horrorizado, que a mulher viva não corresponde à estátua. E nesse momento, parece a ele que não é o seu relacionamento que está desmoronando, mas as colunas de sustentação de seu próprio universo. A reação dele, seu silêncio, sua frieza, seu recolhimento, é um sintoma. É a poeira que assenta após o desabamento. A verdadeira causa é o ato de sacrilégio que, como lhe parece, ocorreu em sua alma, a profanação do santuário. Ele não lamenta a perda do contato com você, mas a perda do contato com sua alma, que ele lhe confiou de forma tão inconsciente e tão total. Esta metáfora pode parecer bonita, mas distante para você. Vamos torná-la viva. Vamos preenchê-la com a sua realidade, a sua dor, a sua verdade. E agora eu vou lhe pedir para fazer algo importante. Não para mim, mas para você. Lembre-se da última vez que isso aconteceu. Quando você o viu quebrar. Não analise. Apenas volte para aquele sentimento, para aquele silêncio ensurdecedor. E quando você estiver lá, pergunte a si mesma: o que exatamente você fez naquele momento? Você expressou sua opinião, que ia contra a visão de mundo dele? Você tomou uma decisão importante sem consultá-lo, mostrando que seu mundo não gira em torno do eixo dele? Você alcançou sucesso no trabalho com o qual ele, talvez, apenas sonhava, e sua alegria de alguma forma se tornou uma reprovação para ele? Você demonstrou independência emocional quando ele inconscientemente esperava de você consolo ou apoio? Ou talvez você simplesmente manifestou aquele traço de caráter, rigidez, pragmatismo, ambição, que não está no pedestal em seu templo interior? E agora a pergunta principal. Olhe para a sua falta honestamente. Não foi em sua essência um ato de sua autenticidade, um ato de sua individualidade, um ato de sua verdade? Não foi simplesmente um momento em que você, talvez pela primeira vez em muito tempo, escolheu a si mesma e não o conforto dele? Pause este vídeo, porque o próximo passo em nossa jornada você deve dar em silêncio, a sós com sua própria verdade. Responda a si mesma sem julgamento, sem medo. Apenas constate o fato. Continuaremos quando você estiver pronta. Silêncio. Se você foi honesta consigo mesma, provavelmente sentiu uma pontada de reconhecimento, misturada talvez com amargura e alívio. Amargura porque sua autenticidade se torna a causa da dor, e alívio porque nesta loucura, finalmente, apareceu uma lógica. E eu estou aqui para lhe dizer, você não está enlouquecendo. O que você acabou de descobrir, este paradoxo, onde sua força causa a fraqueza dele, onde sua verdade destrói o mundo dele, não é sua culpa. É um drama universal, uma lei fundamental da gravidade psíquica que foi descoberta e descrita há mais de 100 anos. Houve um homem que dedicou sua vida a investigar exatamente esses paradoxos, o grande psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. Ele não era apenas um cientista, ele era um cartógrafo da alma. Ele foi o primeiro que ousou descer a esses porões inundados da psique humana com uma lanterna e um mapa, dando nomes às sombras que todos temiam. Foi ele quem deu o nome àquela deusa interior no templo da alma masculina, da qual falamos. Ele a chamou de ânima.
E ele deu o nome preciso e clínico ao processo que faz um homem colocar uma mulher viva no pedestal de sua alma, o processo que transforma o amor em um campo minado. Ele o chamou de projeção, a anima e sua projeção. Estes dois conceitos são a chave para desvendar todo o drama, porque é precisamente neste mecanismo, na forma como um homem inconscientemente transfere a imagem de sua alma para você, que se esconde aquele segredo vergonhoso que hoje revelaremos. O segredo de sua dependência, sua fragilidade e, como veremos mais tarde, seu maior potencial. Agora que limpamos o campo dos equívocos, estamos prontos para entrar no coração da teoria de Jung, no coração do mistério. Então Jung nos deu duas chaves: ânima e projeção. Vamos usá-las para finalmente abrir a porta para esta sala secreta da psique masculina. O que é a anima? Em um sentido simplificado, é o lado feminino inconsciente de um homem. Mas isso é simples demais. É quase ofensivo para a escala desta ideia. A ânima não é apenas um conjunto de qualidades femininas, como emocionalidade ou cuidado. Imagine a ânima como uma ponte que conecta seu eu consciente, seu ego, com o oceano vasto, caótico e criativo do inconsciente. A anima é sua musa interior, seu guia para o mundo dos sonhos, da intuição e da criatividade. É aquela parte de sua psique que é responsável pelos relacionamentos, pelo sentimento de sentido, pela conexão com a vida como um mistério, e não como um conjunto de tarefas. Sem uma conexão saudável com a ânima, um homem se torna seco, rígido, alienado de seus próprios sentimentos e da profundidade do ser. O problema é que, em nossa cultura, os meninos não são ensinados a construir essa ponte para dentro. Pelo contrário, eles são ensinados a ser rochas, a reprimir sentimentos, a valorizar a lógica acima da intuição. Sua conexão com a própria alma, com a ânima, se atrofia, torna-se algo vago e assustador. Mas a necessidade dessa ponte não desaparece. E então sua psique faz a única coisa que pode. Ela começa a procurar essa ponte do lado de fora. Ele procura no mundo exterior aquela mulher cuja imagem se encaixará perfeitamente no lugar vazio em sua alma, como uma chave na fechadura. E então ele encontra uma mulher e inconscientemente veste nela a imagem de sua deusa interior. Isso é a projeção. Ele não se apaixona exatamente por você. Ele se apaixona por sua alma, que ele vê em você. Ele não a engana conscientemente. Para ele, essa é a realidade mais autêntica. Ele finalmente se sente inteiro, vivo, conectado à fonte. Você se torna para ele a encarnação viva de seu próprio mundo interior perdido. E é aqui que chegamos ao segredo mais vergonhoso. Ele precisa desesperadamente dessa projeção. Ela o estabiliza. Ela lhe dá sentido. Sem ela, ele se sente perdido em um mundo cinzento e sem alma. Ele depende de você, não como uma parceira, mas como uma sacerdotisa de seu templo interior. Você é aquela que mantém o fogo sagrado nele. E ele tem um medo pânico de que você vá embora e leve esse fogo consigo, deixando-o no frio e na escuridão. Sua estabilidade, seu sentimento de integridade, tudo isso é externalizado e investido em você. Portanto, quando você não age como uma deusa deveria agir, você não apenas o ofende, você ameaça toda a sua estrutura psíquica. Para que esta teoria complexa se torne cristalinamente clara, permita-me contar-lhe uma história. É uma história não sobre pessoas abstratas, mas sobre uma partícula da alma de cada um de nós. É a história de James e Claire. James era arquiteto. Seu mundo consistia em linhas retas, proporções calculadas, concreto e vidro. Ele era bem-sucedido, inteligente, mas dentro dele havia um silêncio semelhante ao vazio de um enorme edifício desabitado. E então, em sua vida, irrompeu Claire, uma artista. O mundo dela era um turbilhão de cores, cheiro de terebintina e emoções imprevisíveis. Para James, ela não era apenas uma mulher. Ela era a salvação. Ele não via nela Claire, mas a encarnação da beleza, do mistério e da criatividade. Tudo o que tanto lhe faltava. Ele adorava a imprevisibilidade dela, sua emocionalidade, sua desordem criativa. Ele dizia: "Você me traz de volta à vida.
Você traz cor ao meu mundo preto e branco. Ele se apaixonou pelo caos dela, porque ele ordenava seu próprio mundo interior. Ele podia passar horas no ateliê dela, sem fazer nada, apenas respirando o ar que lhe parecia vivo. Mas alguns anos se passaram. Claire se cansou de ser apenas uma musa, existindo para a inspiração de outro. Ela decidiu abrir sua própria galeria. Ela mergulhou em planos de negócios, negociações com investidores, marketing. Ela se tornou focada, pragmática, às vezes dura. E James começou a mudar. Ele se tornou irritadiço e silencioso. Ele começou a reprová-la por ela ter se tornado outra, ter perdido sua magia, ter se transformado em uma negociante. O clímax ocorreu no dia da inauguração de sua galeria. Foi um triunfo. Claire, radiante, confiante, cercada de pessoas, estava incrivelmente bela em sua força. À noite, ela chegou em casa, transbordando de felicidade, pronta para compartilhá-la com a pessoa amada. E ele a recebeu com um silêncio gélido. Ele estava sentado na penumbra da sala de estar, e em seus olhos não havia alegria por ela, mas uma dor profunda e silenciosa. Por quê? Porque James não estava apaixonado por Claire. Ele estava apaixonado por sua projeção nela. Em seu templo interior, a deusa musa não podia ser uma empresária de sucesso. Sua estátua de uma fada delicada e caótica não suportou o peso de suas ambições reais e rachou. E em vez de se alegrar pela mulher viva, ele lamentava sua ilusão destruída. Ele sofria pela morte de sua fantasia, sem perceber que ao seu lado havia nascido uma verdadeira rainha. Esta história terminou, e agora vamos falar sobre a sua. Porque substituindo os nomes e as profissões, não é esta a sua história. Claire não é você. Claire é você. Cada vez que seu argumento lógico se mostra mais forte que o dele, cada vez que sua ambição de carreira a faz trabalhar até tarde, em vez de lhe proporcionar uma noite tranquila e aconchegante, cada vez que sua autossuficiência emocional lhe permite lidar com um problema sozinha, sem precisar do resgate dele, cada vez que você manifesta uma qualidade que não se encaixa em sua imagem idealizada e inconsciente. Imagine esta estátua dourada na alma dele. Ela é bela, mas é estática. Ela é previsível. Ela é conveniente. Sua realidade não é um pincel macio, mas o cinzel afiado de um escultor. Sua complexidade humana, sua sombra, seu cansaço, sua raiva, sua força, sua realidade, são os golpes do cinzel que arranham e arrancam o dourado de sua estátua interior, revelando sob ela a pedra fria e sem vida de sua fantasia. Ele se apaixonou pelo dourado e você o força a ver a pedra. E aqui chegamos ao coração da sua dor. Ele quebra não porque você fez algo de errado. Ele quebra porque a realidade invade seu frágil mundo inconsciente de fantasias. A dor dele é absolutamente real, mas ele se engana sobre sua fonte. Ele pensa que a dor é causada por você. Mas na verdade a dor é causada pelo colapso de sua ilusão. E você é apenas a portadora dessa verdade incômoda. Ele se comporta como uma pessoa que fica com raiva do espelho por lhe mostrar as rugas. Você é esse espelho. E quanto mais autêntica você é, mais implacável é esse espelho. E o mais cruel, o mais injusto neste drama, reside em um fato simples e matador. Seu maior valor, sua autenticidade, é percebido por ele como a maior traição. Aquela mesma luz que você cultivou em si mesma por tanto tempo, aquela mesma força que você conquistou do mundo, aquela mesma verdade pela qual você pagou com cicatrizes. Tudo isso, para o inconsciente dele, se torna uma arma que destrói seu santuário. Você vem a ele com a taça de sua vitória, e ele vê nela apenas veneno para seu sonho. E ele lamenta a morte de um fantasma, sem perceber que diante dele está uma mulher viva e amorosa. Perceber este paradoxo é doloroso. É como arrancar um caco de vidro da ferida. Primeiro uma dor aguda e depois a primeira e pura respiração da cura. Mas para que esta libertação se torne real, para que a ferida comece a cicatrizar, é preciso dar um nome ao que a feriu. É preciso nomear o papel do qual você cresceu, a máscara que se tornou muito apertada para sua alma. E agora vamos dar mais um passo para dentro. Um passo que exige honestidade extrema. Quero que você se faça uma pergunta. Não com a mente, mas com a alma.
Que papel, que função sua alma está cansada de desempenhar para ele? O papel da musa eterna, que é obrigada a ser imprevisível e efêmera, mas nunca pragmática e cansada. O papel da mãe cuidadosa, cuja tarefa é sempre entender, consolar e curar as feridas dele, mas nunca mostrar as suas próprias. O papel do fundo silencioso e conveniente para as realizações dele, cuja principal virtude é não projetar sombra sobre ele com sua própria luz. O papel do espelho ideal, que deve refletir apenas a grandeza dele, mas nunca seus defeitos ou sua própria realidade, separada dele. E a segunda pergunta, ainda mais importante: que parte de sua verdadeira personalidade está tentando desesperadamente vir à luz, mesmo que isso ameace destruir o templo dele? Que mulher de negócios está cansada de fingir ser uma artista? Que rainha dentro de você está cansada de fazer o papel de serva? Que cientista, que estrategista, que líder está se debatendo para sair de sob a máscara de uma companheira doce e dócil? Estas são perguntas muito importantes, e eu a convido a compartilhar seus pensamentos nos comentários, mas não para reclamar ou acusar, mas para testemunhar a verdade de sua alma. Isso não é uma queixa, é um ato de exorcismo, expulsar de sua alma a imagem que não lhe pertence. Escreva nos comentários não o que ele vê em você, mas quem você está cansada de ser para ele. Vamos criar sob este vídeo um espaço onde essas histórias possam ser contadas e ouvidas sem julgamento. Um santuário digital onde a verdade de cada mulher terá importância. Leia as histórias de outras. Você verá que não apenas não está sozinha, você faz parte de uma irmandade enorme e silenciosa. Você verá uma tapeçaria de milhares de histórias semelhantes à sua. Sua voz é necessária. E talvez, lendo a história de outra pessoa, você ajude alguém a encontrar palavras para a sua. O que vocês compartilham nos comentários não são apenas histórias, são testemunhos. Testemunhos de como a alma tenta se libertar de uma forma antiga e apertada. E isso nos leva à questão mais importante, mais transformadora. Não por que isso acontece, mas para quê? Até este momento, você provavelmente via o colapso dele como um problema a ser resolvido, como sua culpa, que precisava ser expiada, como um erro irritante no código de seu relacionamento, que precisava ser corrigido para que o programa voltasse a funcionar sem problemas. Você procurava as palavras certas, o comportamento certo, tentava se tornar aquela que não apertaria este botão vermelho. Eu proponho que você olhe para isso de outra forma, radicalmente diferente. Esta crise não é um problema, é um convite, é um chamado da alma dele e sua para o crescimento. É um sinal de que o antigo contrato baseado na ilusão não funciona mais. A alma exige mais. Ela exige a verdade, mesmo que essa verdade queime. Na antiga ciência da alquimia, que Jung considerava uma metáfora para o processo de individuação, há uma etapa-chave, solútil, a dissolução. Para criar algo novo e duradouro, o ouro alquímico da conexão autêntica, as estruturas antigas, falsas e rígidas, o chumbo das projeções, devem ser completamente dissolvidas em ácido. Seu relacionamento entrou no fogo sagrado da transformação, e a fumaça que você vê não é a fumaça de um incêndio, mas a fumaça na qual tudo o que não é real está queimando. As projeções dele, suas máscaras, suas expectativas inconscientes mútuas. Cada vez que ele quebra sob a pressão de sua autenticidade, este é o processo alquímico em ação. É a dissolução dolorosa da ilusão, para que em seu lugar possa nascer uma conexão autêntica entre duas pessoas reais e separadas. Você não é uma destruidora. Você é um agente alquímico, um catalisador, trazendo o ácido da verdade para o cadinho onde o chumbo de suas fantasias está derretendo. E este é o seu grande, embora torturante, papel neste drama sagrado. Você não o está quebrando. Você o está ajudando a nascer de novo. Mas como essa alquimia acontece na prática? Ela começa com a decisão mais difícil que uma mulher pode tomar em um relacionamento. A decisão de deslocar o foco da reação dele para a sua própria integridade. E aqui chegamos à parte mais difícil. Porque toda a sua sabedoria feminina instintiva, cultivada por séculos, grita para você:
Console-o, conserte, volte tudo como era antes. Seja mais suave, seja mais silenciosa, seja mais conveniente. E este caminho parece tão certo, mas é uma armadilha. Sua tarefa não é aprender a andar na ponta dos pés ao redor do templo interior dele, com medo de perturbar a frágil estátua. Sua tarefa não é amputar partes de sua personalidade apenas para que a ilusão dele permaneça inteira. Este é o caminho para a morte lenta de sua alma. É a traição de si mesma em nome da preservação da fantasia dele. O verdadeiro caminho exige uma coragem enorme, quase sobre-humana. Consiste em permitir que a ilusão dele se quebre. Consiste em continuar sendo você mesma, forte, inteligente, ambiciosa, real, e permitir que o templo interior dele trema até os alicerces. Sua nova tarefa é suportar a dor dele, a frieza dele, as reprovações silenciosas dele, sem levá-las para o lado pessoal. Isso é o mais difícil. No momento do afastamento dele, aprender a dizer a si mesma: o que estou vendo é o luto dele. Ele não está de luto por mim, mas por sua fantasia, que acabei de destruir com minha verdade. A dor dele é real, mas eu não sou a causa dela. Eu sou apenas o catalisador. É o trabalho dele, e somente dele, juntar os cacos de sua alma e aprender a ver a mulher real à sua frente. É o caminho dele. Parar de procurar a alma do lado de fora e finalmente começar a construir aquela ponte para dentro de si mesmo. Na linguagem de Jung, isso se chama integração da ânima. Esta é a maior tarefa da vida de um homem. E sua tarefa não é ser uma cuidadora para as ilusões dele, mas uma parteira para a sua realidade, por mais dolorosa que seja ao nascer. Você deve permanecer aquela rocha da verdade, contra a qual as projeções dele se quebrarão, para que ele finalmente possa ver o oceano de sua própria alma. Dizer, eu vou suportar a dor dele, é fácil. Mas como fazer isso quando seu coração está se partindo e todos os seus instintos gritam sobre a necessidade de salvar e consertar? Para isso são necessários apoios internos. É necessária prática. Permita-me dar-lhe 2 ferramentas para construí-los. Não são life hacks, mas exercícios espirituais que exigem disciplina. Primeiro, a prática da fronteira sagrada. É o que você faz no momento mais agudo, quando o ar na sala se torna frio. Em vez de se apressar, se desculpar, tentar consertar o humor dele, você internamente para. Você respira fundo e mentalmente, e com o tempo, talvez em voz alta, com calma e suavidade, pronuncia a fórmula: eu vejo a sua dor, eu respeito os seus sentimentos, mas eu não sou a causa deles. Eu estou aqui, como uma mulher real, quando você estiver pronto para falar com uma mulher real. Por que isso funciona? Porque você faz 3 coisas muito importantes. Primeiro, você reconhece os sentimentos dele sem desvalorizá-los. Segundo, você se isenta da responsabilidade por eles, quebrando o ciclo tóxico da culpa. E terceiro, você deixa a porta aberta para o contato, mas apenas para o contato de 2 adultos, não o contato mãe-criança ofendida. Esta frase não é um muro que você constrói entre vocês, mas uma ponte que você lança para a parte adulta dele, contornando sua criança interior ferida. Não é agressão, é clareza e amor extremos. Segundo, o diário da autenticidade. Esta é a sua prática diária para fortalecer seu núcleo interior. Todas as noites, antes de dormir, anote no diário um momento do dia em que você agiu de acordo com sua verdade, especialmente se isso causou tensão ou desaprovação. Não precisa ser algo heróico. Eu expressei minha opinião na reunião, embora estivesse com medo. Eu recusei um encontro porque me sentia cansada, e não porque seria conveniente para os outros. Eu disse honestamente ao meu parceiro que a piada dele me machucou. Por que isso funciona? Porque o furacão das projeções dele é forte. Ele pode te derrubar, fazer você duvidar de si mesma. Este diário é a sua âncora. Relendo-o dia após dia, você cria uma prova material da existência do seu verdadeiro eu. Você treina seu músculo da autenticidade. Isso fortalece seu próprio núcleo para que, quando o terremoto interno dele começar, você possa permanecer firme, sem ceder à tentação de se tornar novamente
uma estátua conveniente em seu templo. Você constrói seu próprio templo dentro de si mesma. Essas práticas não são apenas técnicas, são rituais de retorno a si mesma. E quando você começar a aplicá-las, fortalecendo seu núcleo interior dia após dia, você entenderá uma verdade simples, mas libertadora sobre sua força. Sua força, sua independência, sua verdade, não são uma arma que o fere, são um remédio que pode curá-lo da mais profunda dependência, a dependência de ilusões, do hábito de procurar sua alma em outra pessoa, em vez de encontrá-la em si mesmo. É um remédio amargo, sim, tem um gosto terrível. Seus efeitos colaterais são frio, silêncio, distância, mas só ele leva à cura verdadeira. Qualquer outro tratamento, sua suavidade, sua adaptação, sua disposição para ser conveniente, é apenas um analgésico que prolonga a doença e torna a dependência ainda mais forte. Sua autenticidade é a única cirurgia capaz de remover o tumor de suas projeções. Por isso, peço a você, agora mesmo, que faça uma mudança interior. Pare de se ver como uma destruidora. Você não é o terremoto que destrói o templo dele. Você é a luz que penetra através das rachaduras nas paredes e mostra que a estátua a qual ele orava era feita de gesso. Comece a se ver como aquela que traz a luz da verdade ao templo escuro das fantasias. Aquela que, com sua existência, desafia as ilusões dele e assim, talvez contra a vontade dele, o empurra para sua própria luz. Este é o papel da ânima real e viva, não de uma estátua silenciosa. A ânima viva não é uma consoladora, é uma guia. E um guia nem sempre leva por caminhos fáceis e agradáveis. Às vezes, ele leva através da escuridão, porque sabe que só assim se pode chegar ao verdadeiro amanhecer. Você é a guia dele do mundo das sombras para o mundo da realidade. E isso não é uma maldição, mas uma missão sagrada e difícil. Percorremos um longo caminho nesta hora, da dor da incompreensão à clareza, do caos das dúvidas à arquitetura coesa do entendimento. Vamos agora reunir todos os fios de ouro de nossa jornada em um único padrão, em uma única e cristalina verdade. Então, qual é o principal e vergonhoso segredo da psique masculina? O segredo que o faz quebrar quando você simplesmente se torna você mesma? Não é que ele seja fraco. Não! Sua força é enorme, mas essa força muitas vezes depende inconscientemente da mulher como portadora externa de sua alma. Ele projeta em você sua ânima, sua deusa interior e seu próprio sentimento de sentido, sua conexão com a vida. Tudo isso acaba em suas mãos. Ele não quebra quando uma mulher faz algo errado. Ele quebra quando uma mulher deixa de ser uma projeção e se torna ela mesma. Quando ela se recusa a ser uma estátua ideal e escolhe ser uma pessoa viva, que respira, complexa. Quando ela escolhe sua verdade, sua força, sua autenticidade. E o maior ato de amor que você pode cometer não é se adaptar às ilusões dele. É ter a coragem de ser você mesma. É com sua autenticidade que você o convida a abandonar a projeção. É com sua realidade que você lhe mostra onde procurar sua alma, dentro de si mesmo e não em você. Isso não é um ato de traição, é um ato de libertação, para ele e para você. Este insight não é apenas conhecimento, é uma chave. A chave para uma porta atrás da qual esperam relacionamentos completamente diferentes. Imagine um relacionamento construído não sobre uma projeção frágil, mas sobre o alicerce de granito de duas almas íntegras. Um relacionamento onde sua força não ameaça, mas inspira. Onde o silêncio dele é substituído pelo diálogo. Um diálogo sobre o que acontece em sua alma e não apenas em seu dia. Onde sua autenticidade não é motivo para a crise, mas uma fonte de orgulho comum. Imagine um mundo onde vocês dois não olham um para o outro em uma busca desesperada por salvação, mas juntos, na mesma direção, na direção de seu caminho conjunto, de seu sentido comum. Onde vocês não são portadores das almas um do outro, mas dois guias, caminhando lado a lado, cada um com sua lanterna, iluminando o caminho um do outro na escuridão. Este caminho não é mais fácil, ele exige consciência diária.
Ele exige a coragem de ver um no outro, não ideais, mas pessoas vivas e imperfeitas com suas sombras e luz. Exige dele encontrar sua ânima dentro de si e de você, permanecer fiel a si mesma, mesmo quando é difícil. Mas este é o único caminho para um amor que respira, para uma intimidade que não teme a verdade. Este é o único caminho para um amor que liberta e não escraviza. Antes de terminarmos, quero lhe dizer algo pessoalmente. Quero agradecer de todo o coração por você ter percorrido este caminho até o fim. Não foi apenas assistir a um vídeo, foi um ato de trabalho interior. Isso exige coragem, olhar para coisas tão profundas e às vezes dolorosas, sem desviar o olhar. E saiba, a partir deste momento, você não está mais sozinha em sua busca. O simples fato de você ter chegado a estas palavras a torna parte de uma comunidade invisível, mas poderosa. Você faz parte de uma comunidade de pessoas que escolhem a consciência em vez de ilusões, a verdade em vez do conforto. Pessoas que estão dispostas a olhar nos olhos de suas sombras para encontrar sua luz. Cada um que busca profundidade neste mundo superficial é seu aliado. E eu valorizo imensamente a oportunidade de fazer parte dessa jornada junto com você. Obrigada por sua confiança. Se esta jornada foi valiosa para você, se você sentiu uma ressonância em sua alma, então eu a convido a continuar este caminho juntos. Inscreva-se neste canal. Mas saiba, não é apenas clicar em um botão. É sua declaração de intenção, o seu sim ao seu próprio crescimento. Seu compromisso de não parar na superfície, mas continuar descendo às profundezas, onde os verdadeiros tesouros estão escondidos. Cada curtida, cada comentário consciente que você compartilha, não são apenas números. É um sinal de que tal profundidade é importante e necessária. Com isso, você ajuda esta luz a romper o ruído do conteúdo superficial, criando uma demanda por autenticidade. Você se torna parte de um movimento que está devolvendo ao mundo a sua alma. Clique no sininho para não perder nossa próxima imersão. E enquanto isso, lembre-se, sua tarefa não é ser perfeita para ele, mas ser fiel a si mesma.